Quem tentou te matar pagará caro. Juro por cada bala que carrego, irei revirar cada grão de areia, se for preciso. Gritava Lampião ao ver Maria Bonita no chão entre a vida e a morte. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão nunca esquece o sangue que toca sua terra. Numa noite em que o céu parecia chorar pelos vivos e pelos mortos, uma mulher foi deixada entre a vida e o nada, caída na lama, ferida pela injustiça de um mundo sem piedade. Mas no meio da tempestade, um homem surgiu. E o que ele faria naquela noite sangrenta mudaria para sempre a história do cangaço. A chuva caía grossa, riscando o chão seco como agulhas de fogo e barro. Lampião caminhava curvado com Maria Bonita nos braços, o rosto dela pálido, o sangue quente se misturando à água suja que descia dos morros. Cada passo era uma luta contra o peso do corpo e da dor. O trovão ecoava como tiros distantes, lembrando que o sertão nunca dormia. O rifle batia nas costas dele a cada movimento, e os olhos atentos varriam a escuridão em busca de um abrigo. O vento trazia o cheiro de pólvora e terra molhada. O bando havia se dispersado horas antes, depois de um confronto brutal com a volante do tenente João Bezerra, aquele mesmo homem que jurara capturar Lampião, nem que para isso tivesse que atravessar o inferno. Agora, apenas o capitão e Maria restavam. O sertão, em silêncio, parecia observar. A voz dele cortou o som da tempestade. Aguente firme, Maria. O sertão ainda não levou você. O tom era de comando, mas também de súplica. Lampião nunca suplicava. Mas ali, no meio da madrugada, até o rei do cangaço parecia humano demais. A cada relâmpago, o rosto dela se iluminava. A pele suja, o cabelo grudado de lama, a respiração curta. Ele sabia que o tempo era inimigo. Se o sangue não estancasse logo, ela não veria o nascer do sol. A lembrança dos companheiros mortos naquela noite voltava como um martelo. Ele os ouvira gritar, e agora ouvia o mesmo grito preso dentro de si. Encontrou abrigo sob uma pedra, uma saliência no meio da serra. Colocou Maria no chão com cuidado, rasgou um pedaço de pano e o pressionou contra o ferimento. O sangue insistia em sair. Quente, vivo. Não vai ser hoje que o sertão vai te engolir, entendeu? Murmurou como quem faz promessa. Do lado de fora, o trovão respondeu. A água descia em rios pelas fendas da rocha. Lampião retirou o chapéu, torceu a aba encharcada e observou o rosto dela. Aquela mulher já havia enfrentado o fogo, o medo e a lei. Agora lutava contra algo maior, o próprio destino. Ele sabia o que era isso. O sertão ensinava desde cedo que ninguém escapa daquilo que carrega no peito. Enquanto tentava conter o sangramento, Lampião olhou para a escuridão e sussurrou: "Se Deus ainda olha por nós, que olhe agora." Depois, puxou o rifle e ficou de guarda. O barulho da chuva misturava-se ao estalar distante de tiros. A guerra não tinha acabado. O vento frio trouxe lembranças de outras noites. No fundo, ele sabia que o sertão cobrava caro por cada vida salva. A chuva diminuía e a madrugada parecia segurar a respiração. Lampião olhou uma última vez para Maria, respirou fundo e, com o olhar voltado ao horizonte negro, disse baixo: "Ninguém toca nos meus enquanto eu estiver vivo." No silêncio seguinte, só o som da água gotejando sobre as pedras e o bater firme do coração dele sustentavam a cena. Era o início de uma travessia que nenhum deles esqueceria. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. O amanhecer chegou como uma ferida aberta no céu.
A chuva havia cessado, mas o ar ainda carregava o cheiro de terra molhada e pólvora. Lampião mantinha os olhos fixos na linha do horizonte, onde a luz pálida começava a romper a noite. Maria respirava com dificuldade, o corpo ainda imóvel, o sangue seco marcado em torno do ferimento. Ele sabia que a volante não desistiria. João Bezerra era homem de palavra, e a promessa de capturar o rei do cangaço ecoava por todo o sertão como maldição. Lampião se levantou, recolheu os cartuchos molhados e verificou o rifle. O couro do coldre estava pesado de água, as botas cheias de lama. Nada disso o detinha. Ele havia jurado sobreviver desde o dia em que viu o pai ser morto por soldados da República. O sertão o havia feito duro como pedra e rápido como o vento. Agora, esse mesmo sertão o cobrava novamente. A vida de Maria em troca de sua própria liberdade. Enquanto preparava o cavalo, ouviu um gemido fraco. Voltou-se depressa e se ajoelhou ao lado dela. Maria abriu os olhos, confusa, o rosto pálido e sujo. Capitão, a voz saiu quase inaudível. Eles... os outros... Ele colocou o dedo sobre os lábios dela. Shhh, agora não. Os outros se viram. Você precisa ficar viva. Maria tentou se mover, mas a dor a impediu. O ferimento, abaixo das costelas, pulsava em vermelhidão. Ela respirou fundo, lutando contra a fraqueza. Eu atrapalhei. Devia ter ficado com o grupo. Lampião desviou o olhar, apertando o rifle. Atrapalha quem foge. Você ficou. Isso é coragem. E coragem é o que separa os vivos dos nomes esquecidos nas cruzes do mato. Ele rasgou mais um pedaço do pano da camisa e trocou o curativo, firme, cuidadoso. O silêncio foi quebrado por um som distante, o galope pesado da volante. Lampião fechou os punhos. Malditos cães! Ajudou Maria a se erguer, sustentando-a pelo ombro. Vamos sair daqui agora. O cavalo relinchou baixo, inquieto. Lampião a colocou sobre a sela e subiu atrás, apoiando o corpo dela contra o seu. O toque da pele fria o fez lembrar que ela ainda respirava. Se desmaiar, eu te carrego de novo, mas não solta, ouviu? Ela assentiu, sem forças para responder. A trilha era estreita, cercada por mandacaros e pedras afiadas. A cada passo, o som das ferraduras se misturava ao estalar distante dos rifles. O sol começava a subir, trazendo um calor que parecia castigo. Lampião apertou o chapéu contra a cabeça e continuou. O sertão, antes coberto de lama, agora secava rápido, devolvendo o pó ao ar. Ao longe, uma fumaça fina subia. Ele sabia o que significava. Os soldados queimavam os rastros deixados pelo bando. A perseguição era implacável. O capitão respirou fundo e apertou o passo. Cada quilômetro era uma disputa com o tempo, e o tempo no sertão não perdoava ninguém. Enquanto cavalgavam, Maria tentou falar novamente. Capitão, se eu não... Lampião não deixou terminar. Ninguém morre no meu caminho, entendeu? Enquanto esse sol nascer sobre nós, ninguém. A voz saiu firme, quase um juramento. O som do cavalo ecoava nas pedras, acompanhando o bater do coração dele. O sol já queimava forte, quando ao longe o velho riacho de Jeremoabo apareceu. Agora apenas um rastro de barro e espinhos. Ali começava a travessia. Lampião olhou para o céu e murmurou baixo. Que Deus nos guie, se ainda olha por nós. O sertão, em silêncio, respondeu com o canto distante de um carcará. E foi assim, entre a promessa e o perigo, que eles seguiram rumo à fronteira. O sol já ia alto quando Lampião alcançou a encosta pedregosa que levava até a garganta de Jeremoabo. O vento quente soprava como se quisesse apagar qualquer rastro deles. E o som distante da volante parecia uma ameaça constante no ar. O cavalo trotava devagar, as patas afundando na terra fofa. Lampião sentia o peso de Maria apoiada em seu peito, o corpo dela leve demais.
o rosto encostado em seu ombro. Cada respiração dela era uma vitória roubada do sertão. Ele conhecia aquele caminho como poucos. Sabia onde o solo cedia, onde a pedra se tornava armadilha. Mas havia algo diferente naquele dia. O silêncio. Nenhum grito de ave, nenhum sopro de vento entre as folhas secas. O sertão parecia prender o fôlego. E quando o sertão silencia, é porque a morte está perto. Lampião desmontou, ajudou Maria a descer e apontou para uma pequena fenda entre as rochas. Vamos por aqui. A garganta é estreita, mas leva direto para Alagoas. Ela tentou caminhar, mas cambaleou. O ferimento havia voltado a sangrar. Ele a segurou firme. Eu cuido de você, Maria. Anda, mulher. O sol não espera. As pedras eram escorregadias e o som da água começava a surgir no fundo da trilha. A chuva da noite anterior transformara o caminho num leito traiçoeiro. Lampião parou, olhou o céu e viu nuvens escuras novamente se formando. Maldição, murmurou. Se chover outra vez, isso aqui vira o inferno. De repente, um estampido seco quebrou o ar. Depois outro, o som de rifles. O eco bateu nas paredes da garganta e se multiplicou como trovão. Lampião puxou Maria para trás de uma pedra. "A volante!" gritou. O som das balas ricocheteava nas rochas. Um deles acertou próximo demais, levantando poeira e pedra. Maria tentou erguer o rifle, mas o braço não respondeu. Lampião tomou a arma dela e disparou 2 vezes, certeiro. O silêncio voltou por um instante, quebrado apenas pelo som da água correndo. Ele olhou para ela e viu o medo nos olhos dela. "Se morrer hoje, quero morrer lutando, capitão." Ele segurou o rosto dela com a mão calejada. "Ninguém morre hoje, nem você, nem eu." A água começou a subir rapidamente, tomando conta da passagem. A chuva descia pesada sobre eles e a garganta virou um rio furioso. Lampião puxou Maria pela cintura, tentando atravessar, mas a correnteza era forte demais. O rifle escorregou de suas mãos. Maria gritou quando uma onda a arrastou. Lampião mergulhou sem pensar, sentindo o impacto da água fria, os olhos ardendo com o barro e o sangue. A corrente o empurrava contra as rochas, mas ele viu o vestido claro de Maria sendo levado adiante. Nadou com força, a respiração curta, o corpo rasgado pelas pedras. Quando a alcançou, agarrou o braço dela e a puxou com violência, gritando seu nome. Conseguiu segurá-la, sentindo o peso dela desfalecida contra o peito. "Não solta, Maria!" Mas ela não respondia. Com um esforço quase sobre-humano, Lampião encontrou apoio em uma saliência e escalou a lateral da garganta, carregando o corpo dela. A água rugia abaixo, engolindo tudo. Quando enfim alcançou o topo, deitou Maria no chão encharcado e tocou o rosto dela. "Abre os olhos, mulher, abre!" O coração dele batia tão forte que parecia ecoar nas pedras. Então, um fraco suspiro. Ela ainda vivia. Lampião olhou o céu, agora limpo de repente, e murmurou entre os dentes: "Deus, se o Senhor quiser levar alguém hoje, leve eu, mas não ela." Ajoelhou-se exausto e começou a limpar o sangue que escorria de novo do ferimento. O sertão, alheio a tudo, ardia sob o sol, como se nada tivesse acontecido. E foi ali, entre o barro e o silêncio, que Lampião entendeu que aquele não seria apenas mais um dia de fuga. Era o início de uma dívida que ele jamais conseguiria pagar. O silêncio que se seguiu à tempestade parecia mais pesado do que o próprio som da chuva. Lampião ficou ali, ajoelhado, observando o rosto pálido de Maria, enquanto a água escorria pelas fendas das pedras. O sol voltava a rasgar o céu com um brilho seco, como se o sertão tivesse decidido esquecer a tormenta da noite anterior. Ele sabia que precisava se mover. O sangue dela ainda pulsava, mas cada minuto perdido podia significar o fim. Ergueu-se com dificuldade, ajeitou o chapéu de couro
e a pegou nos braços novamente. O peso parecia menor do que a responsabilidade que carregava. Seguiu por entre as pedras até encontrar uma pequena clareira, protegida por mandacarus e umburaneiras. Ali, o vento era menos cruel. Colocou-a no chão e rasgou a manga da camisa para limpar o ferimento. O sangue era escuro e espesso, sinal de que a bala ainda estava presa. Enquanto trabalhava, a lembrança o atingiu de súbito, o primeiro dia em que vira Maria. A feira de floresta estava cheia naquele verão. O cheiro de queijo de cabra, farinha e suor misturava-se ao som de sanfona e gritos de vendedores. O cangaço ainda era tema de cochichos, não de medo aberto. Lampião observava à distância quando viu a confusão. Um soldado bêbado insultando uma mulher de cabelos trançados e olhar firme. Ela não recuou. Respondeu com a coronha de uma velha espingarda, derrubando o homem no chão de barro. Lampião sorriu ao lembrar. Aquela mulher não nascera para se curvar. Quando ela o procurou semanas depois, pedindo entrada no bando, ele reconheceu o mesmo olhar. "Por que quer vir comigo?" perguntou ele na ocasião. "Porque o homem que matou meu pai usa a farda que você combate", respondeu ela. E ali, sem dizer mais nada, ele soube que a coragem dela tinha raiz profunda. De volta à clareira, o tempo parecia andar mais devagar. Maria abriu os olhos por um instante. "Onde estamos?" perguntou com voz rouca. "Em lugar nenhum, e é isso que nos salva", respondeu Lampião, sem parar o movimento das mãos. "A volante deve ter se perdido na enxurrada. Temos algumas horas, talvez um dia." Ela tentou sorrir. "Um dia é o bastante para o sertão mudar de cara." Lampião parou, olhou para ela e assentiu. O sol começava a secar o barro em volta e o ar cheirava a poeira e sangue. Pegou um cantil e encostou nos lábios dela. "Bebe devagar." Ela obedeceu e por um momento o olhar dos dois se cruzou, sem palavra alguma. Ao longe, o eco de um aboio soava entre as serras, vindo de algum vaqueiro solitário. Aquele som trouxe uma breve sensação de paz. Lampião aproveitou para limpar o rifle, verificar a munição e depois olhou para o céu como quem busca uma resposta. "O sertão não tem piedade, Maria. Só sobrevive quem aprende a negociar com a morte." Ela fechou os olhos, cansada, e ele percebeu que o corpo dela tremia de febre. Precisava de abrigo, fogo e algo para conter a infecção. Reuniu galhos secos, acendeu uma pequena chama e observou o fogo se levantar fraco. A luz iluminou o rosto dela, e por um instante, Lampião viu ali não apenas uma companheira de armas, mas uma lembrança do que era ser humano. Enquanto a noite voltava a cair sobre o sertão, ele fez um juramento silencioso. Se o destino tivesse que cobrar uma vida por aquela travessia, não seria a dela. O céu começou a se fechar novamente. As nuvens vinham baixas e o ar quente do meio-dia tornava a respiração pesada. Lampião observava o horizonte com olhos acostumados à desgraça. Sabia que a calmaria nunca durava muito. Ao lado dele, Maria dormia, exausta, o corpo ainda fraco, mas o rosto já mostrava um leve sinal de cor. O vento trazia o cheiro do mato queimado e da terra úmida. Era o sertão se reconstruindo depois da chuva, como se também tivesse sobrevivido àquela noite. Lampião se levantou, escutando atentamente. Nenhum som de tiros, nenhuma voz. Talvez a volante tivesse sido levada pela enchente. Talvez. No sertão, esperança era coisa que se pagava com desconfiança. Montou o cavalo, colocou Maria à frente e ajeitou o rifle nas costas. "Segura firme, mulher. Ainda temos chão até Alagoas." Ela, com a voz fraca, respondeu: "O senhor acha que eles desistiram?" Ele olhou o caminho e disse seco: "Só o morto desiste, Maria." O sol castigava enquanto atravessavam o leito do riacho seco. O solo rachado mostrava o que o sertão fazia com quem confiava demais. O cavalo caminhava devagar e o barulho das patas ecoava entre as pedras.
Lampião sentia o calor queimar o couro do chapéu e o suor arder nos olhos. Mesmo assim, mantinha a cabeça erguida. O rei do cangaço não se curvava nem para o sol. Quando alcançaram uma parte estreita da garganta, o som do vento mudou. Um assobio estranho, rápido demais. "Abaixa!" gritou Lampião. O tiro passou raspando pela rocha e ecoou em estilhaços. Outro estampido, depois outro. As balas vinham de cima, do topo da serra. Ele empurrou Maria contra o chão, protegendo-a com o corpo. A chuva recomeçou com força, misturando lama, sangue e pólvora. A volante havia encontrado o rastro deles. Eram pelo menos 20 homens, espalhados entre as pedras. O som das vozes subia junto com os gritos. "É Lampião! É ele!" Lampião respondeu com tiros curtos e certeiros. Cada disparo era uma sentença. As balas ricocheteavam, o ar cheirava a enxofre e fumaça. Maria tentou ajudar, mas a dor a impediu de erguer o rifle. "Fique abaixada!" ordenou ele. O tiroteio se estendeu por minutos que pareceram horas. A garganta se encheu de ecos e a chuva formou pequenos riachos que corriam entre os corpos. Lampião percebeu que a munição acabava. Precisava decidir, lutar até o fim ou recuar. Olhou para Maria, respirando com dificuldade, e entendeu que a escolha já estava feita. "Vamos sair daqui agora", disse ele, puxando-a pelos ombros. "Mas e os outros?" perguntou ela, tossindo. "Os outros sabem o caminho. Você não." Lampião a ergueu, ignorando o peso da dor, e correu pelo barranco, abrindo caminho entre pedras molhadas. Os tiros continuavam, mas ele não olhou para trás. Cada segundo era uma fuga da morte. A chuva se transformou em dilúvio. O chão deslizava sob os pés, e a correnteza do riacho seco voltava com força, engolindo o vale. Quando o último estampido cessou, só restava o barulho da água. Lampião parou, ofegante, o rosto coberto de lama. A volante havia sido engolida pela enxurrada, e o sertão, mais uma vez, cobrava seu preço. Ele se virou para Maria, agora inconsciente, e a pegou nos braços. A água batia nos joelhos, fria e violenta. "Eu te avisei, mulher. O sertão não tem pena de ninguém." E seguiu adiante, pisando firme, sumindo com ela no meio do aguaceiro. "Toque na lâmpada amarela e fique conosco." A noite caiu sem piedade. O vento soprava gelado e o som distante dos relâmpagos parecia um lamento vindo das entranhas da serra. Lampião encontrou abrigo sob uma pedra grande, o mesmo tipo de refúgio que o sertão oferecia aos vivos e aos mortos. Maria jazia estendida sobre uma manta improvisada, o rosto pálido e os lábios rachados. O ferimento sangrava devagar, mas o suficiente para preocupar qualquer homem que já tivesse visto a morte de perto. Lampião a observava em silêncio, o olhar duro, o peito ofegante. Com as mãos firmes, tirou o facão da bainha, olhou a lâmina e, sem hesitar, acendeu o fogo com o resto da pólvora seca. As fagulhas subiram, tímidas no início, até virarem uma chama viva. A luz trêmula iluminou o rosto dele, os olhos fundos, a barba por fazer, o couro do chapéu salpicado de barro e sangue. "Vai doer", murmurou, aproximando a faca do fogo. "Mas é o único jeito de te segurar nesse mundo, mulher." O cheiro de ferro e fumaça preencheu o ar. Maria mexeu a cabeça, ainda sem força para entender o que acontecia. Quando a lâmina encostou na ferida, o grito dela se perdeu na mão dele, que tapou sua boca. O som abafado ecoou entre as pedras. A dor atravessou o corpo dela, e o cheiro de carne queimada misturou-se ao vento seco. Lampião segurou firme, sem desviar o olhar. Era o preço de viver. Quando terminou, jogou a faca de lado, os olhos marejados pelo calor do fogo e pela lembrança de tantas outras noites iguais àquela. Limpou o suor da testa, respirou fundo e disse em voz baixa: "Pronto, agora é contigo e com Deus." Fechou os olhos por um instante, murmurando uma reza que aprendera ainda menino. "Santa Luzia,
protetora dos que enxergam na escuridão, olha por essa alma que ainda respira. Maria desmaiou logo depois. Lampião a cobriu com o couro do próprio gibão e sentou-se ao lado dela, observando o fogo diminuir. O silêncio pesava, só quebrado pelo estalar das brasas e pelo uivo distante de um cão perdido. Ele sabia que, se a febre chegasse, não teria médico nem milagre que a salvasse. No sertão, o corpo decide sozinho se fica ou se vai. Lampião pegou o rifle, verificou o tambor, depois tirou do bornal um pequeno rosário de contas gastas. Passou os dedos pelas contas uma a uma, sem pressa. Cada oração parecia uma lembrança de alguém que já a havia perdido. Depois, olhou o rosto dela outra vez. Tu é feita de ferro, Maria, e ferro, quando quebra, é porque o mundo partiu junto. O fogo começava a morrer quando ela se mexeu. Um gemido fraco escapou e ele se aproximou rápido. Calma, já passou. Ela tentou abrir os olhos, mas a febre a fazia delirar. Capitão, sussurrou. O coronel, ele... Lampião tocou sua testa, sentindo o calor subindo. Não fala agora, dorme. Mas ela insistiu. Eu ainda vou pagar pelo que ele fez. E adormeceu logo em seguida. Lampião ficou olhando, pensativo. Sabia que o ódio dela tinha a mesma raiz que o dele, a injustiça. E talvez fosse isso que o prendia a ela. O fogo se apagou devagar e a noite envolveu os dois. Quando o primeiro raio de sol surgiu entre os mandacarus, Lampião se levantou, ajeitou o chapéu e murmurou. A gente ainda não acabou, Maria. Montou o cavalo. Ajeitou o corpo dela à frente e partiu rumo ao horizonte onde o sertão parecia sem fim. O sol nascia com força, espantando o frio da madrugada. O sertão fumegava e o cheiro da terra molhada misturava-se ao calor que já voltava a castigar. Lampião seguia em silêncio com Maria amparada à frente da sela. O cavalo avançava devagar, cansado, mas obediente. A cada passo, o som das ferraduras no barro seco lembrava o ritmo lento da sobrevivência. Ele sabia que não poderia parar. A volante não desistia nunca e em algum ponto entre Jeremoabo e Piranhas, o inimigo esperava o menor descuido. O vento soprava forte quando o bando de urubus começou a girar lá no alto. Lampião ergueu o olhar e praguejou. Sinal de morte, no sertão. Até o céu sabia avisar. O corpo de Maria tremia de febre. A ferida havia cauterizado, mas o calor interno denunciava a infecção. Ele pegou o cantil, molhou um lenço e encostou na testa dela. Aguenta, mulher. Já vimos o inferno. Não é agora que o fogo te leva. Durante o caminho, atravessaram um pequeno povoado de casebres e feira, onde o barulho de sanfona se misturava aos gritos dos comerciantes. Lampião cobriu o rosto com um lenço e passou entre os barracos de lona. Viu mulheres vendendo farinha, rapadura, pedaços de carne seca e rosários. Uma velha o encarou como se o reconhecesse, mas se calou. Ele deixou algumas moedas de prata sobre a mesa e seguiu. Ninguém ousou perguntar. No sertão, olhar demais era pedir para morrer. Mais adiante, pararam próximo a um açude quase seco. Lampião desmontou e observou o reflexo do sol na água barrenta. Esse chão já bebeu mais sangue do que chuva, pensou. Ajudou Maria a descer do cavalo e a colocou à sombra de um umbuzeiro. A brisa morna soprava, trazendo o cheiro do couro e da poeira. Ela abriu os olhos devagar. Onde estamos? Entre o nada e o perigo, respondeu ele, tirando o chapéu e se sentando ao lado dela. Mas estamos vivos, e isso já é muito. Maria tentou rir, mas tossiu. O Senhor fala como padre. Padre não, homem cansado. Ele olhou para o horizonte. Um dia, disseram que o sertão era castigo de Deus. Hoje acho que Deus esqueceu de passar por aqui. O silêncio caiu por alguns segundos. Um aboio distante ecoava, triste e longo, como se o próprio sertão lamentasse. Lampião se levantou, pegou um pedaço de carne seca e o ofereceu. Come um pouco. Ela recusou.
Não desce, capitão. Ele insistiu. No cangaço, quem não come, morre. Ela mordeu um pedaço pequeno e olhou para ele. O senhor já pensou em largar tudo? Ele deu um meio sorriso. Largo o cangaço e fico com o quê? Com o nome sujo e a cabeça a prêmio? Não, Maria. A gente só sai do cangaço quando o chão fecha em cima. O vento trouxe uma lufada quente e o cheiro da pólvora velha no bornal o fez lembrar do tiroteio da noite anterior. Passou a mão pelo rosto, cansado. O mundo virou uma caçada, murmurou. Então, escutou um ruído. O som de cascos, distante, mas firme. Ele se ergueu num pulo e puxou o rifle. Olhou o horizonte estreito, procurando movimento. Nada. Mas sabia o que era. Soldados. A volante seguia o rastro do sangue. Pegou Maria nos braços outra vez, subiu no cavalo e seguiu por uma vereda estreita que cortava o sertão como uma cicatriz antiga. O som dos cascos atrás deles começou a crescer. O sol queimava os olhos, o vento seco cortava a pele e o desespero os guiava. Enquanto fugiam, Lampião olhou o rosto dela, suado, mas sereno, e pensou: essa mulher é feita do mesmo barro que o sertão, frágil e dura na mesma medida. Apertou as rédeas e acelerou. Cada passo do cavalo era um desafio ao destino. A tarde pesava sobre o sertão como uma tampa de ferro. O calor era tanto que o horizonte tremia e o chão exalava um cheiro de barro quente e sangue antigo. Lampião procurava sombra, mas no sertão, sombra era luxo. O cavalo seguia lento e Maria, à frente, começava a delirar. A febre tomava conta de seu corpo. O rosto suava, os olhos perdiam o foco e ela murmurava palavras desconexas entre rezas e lembranças. Lampião encostou o cavalo próximo a uma velha cruz de madeira, símbolo de algum morto esquecido na estrada. Desceu devagar, ajeitou Maria no chão e colocou o chapéu de couro sobre o rosto dela para protegê-la do sol. Ajoelhou-se ao lado e ouviu o que ela dizia, quase num sussurro. Pai, não deixa eles. Ele segurou a mão dela. Já passou, Maria. Ninguém vai te tocar. Mas ela continuava, os lábios trêmulos. O coronel matou ele. E ainda riu. Lampião sentiu o sangue ferver. O ódio que dormia dentro dele despertou como uma fera. Ali, no meio do nada, Maria revivia o passado. O coronel Claudionor de Sá, senhor de terras e de vidas, mandara matar o pai dela por recusar entregar o pedaço de chão onde plantava mandioca e milho. A justiça não veio. No sertão, o poder era sempre de quem tinha gado e fuzil. Lampião sabia o que era perder um pai pela mão da farda. Sabia o gosto amargo da vingança que nunca se cumpre. Maria começou a chorar, sem perceber. Ele caiu, e eu só lembro do barulho. Lampião apertou a mão dela com força. Um dia esse nome vai ser apagado da terra, eu te prometo. As palavras saíram graves como sentença. Ele olhou para o céu, o suor escorrendo pelo rosto, e fez o sinal da cruz. Deus há de saber o que fazer com quem abusa do fraco. Quando a febre apertou, Lampião molhou um pedaço de pano e colocou sobre a testa dela. As mãos dele, calejadas de guerra, pareciam estranhamente gentis naquele momento. O vento mudou, trazendo o som distante de um sino, talvez de alguma capela perdida, ou de um enterro. O som soava como prece. Lampião, mesmo homem de pouca fé, baixou a cabeça e murmurou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Repetia as palavras do salmo que ouvira da mãe quando ainda era menino em Serra Talhada. Maria se acalmou um pouco, respirando mais devagar. Ele a observava em silêncio. Aquela mulher que desafiara a seca, a lei e a vergonha imposta às mulheres do sertão, agora lutava contra algo que nem bala vencia. Lampião percebeu que não era a guerra que o amedrontava. Era o medo de perder o pouco de humanidade que ainda lhe restava. Pegou o rosário do bolso e passou as contas entre os dedos, olhando o fogo que havia acendido. A chama tremulava,
como se lutasse para existir, assim como eles. Maria, se você não resistir, esse sertão morre comigo, murmurou. O céu começou a mudar de cor. O laranja do pôr do sol pintava o chão rachado de vermelho. O som de um aboio distante cortava o vento e Lampião fechou os olhos por um instante. Era como se o sertão inteiro estivesse rezando junto com ele. A noite caiu de novo e o frio voltou com ela. Ele se deitou ao lado dela, mantendo o rifle ao alcance da mão. Maria dormia, o corpo ardendo, a respiração curta. Lampião olhou o céu estrelado e disse baixinho: se Deus quiser castigar alguém, que castigue eu, não ela. E assim ficou, acordado, vigiando o nada, esperando que o dia trouxesse algum sinal de misericórdia. O amanhecer trouxe o cheiro de fumaça e madeira queimada. O vento frio soprava do leste, cortando a pele. Lampião abriu os olhos devagar, o corpo rígido de sono leve, e o primeiro som que ouviu foi a tosse de Maria. A febre havia baixado um pouco, mas o ferimento cheirava a ferro e infecção. Ele se aproximou e viu o pano encharcado de sangue. Sabia o que precisava fazer, mas demorou alguns segundos antes de aceitar. Tirou o bornal do ombro, revirou os poucos objetos que carregava e retirou uma garrafa de cachaça, uma faca menor e um pedaço de linha de costura. Acendeu o fogo e esperou até que as chamas virassem brasa. O rosto dele parecia uma mistura de decisão e medo. Vai doer, Maria. Ela, com a voz fraca, respondeu: já doeu o suficiente, capitão. Faça o que for preciso. Lampião respirou fundo e derramou a cachaça sobre o ferimento. O grito dela ecoou pelo sertão. O cheiro forte de álcool misturado ao sangue subiu e ele segurou firme, impedindo que ela se movesse. Morde isso, disse, colocando um pedaço de couro na boca dela. A faca passou pelo fogo e brilhou por um instante antes de mergulhar na carne. O som foi seco, como se o próprio sertão prendesse o fôlego. Maria se contorceu, o suor escorrendo pela testa. O sangue jorrou e Lampião procurava a bala com precisão, cada movimento calculado como em batalha. Quando o metal finalmente apareceu, ele puxou devagar, segurando o projétil entre os dedos. A jogou longe e voltou a limpar o ferimento. Depois, sem perder tempo, passou a agulha com linha grossa e fechou o corte com pontos firmes. A cada costura, o rosto dele endurecia mais. Quando terminou, limpou o sangue do rosto dela e murmurou: pronto, agora o resto é com o corpo. Maria respirava com dificuldade, mas viva. As mãos dele tremiam. Abaixou a cabeça por um instante, exausto. Nunca pensei que fosse ter medo de uma vida, disse, quase para si. Guardou a faca, apagou o fogo e sentou-se ao lado dela, olhando o horizonte. O sol começava a subir, dourando o chão. O sertão parecia calmo, mas Lampião sabia que a calma era a armadilha. Pegou o projétil que havia tirado e o guardou no bolso. Para lembrar o preço, murmurou. Horas depois, Maria despertou. Olhou para ele e tentou sorrir. Ainda estou aqui. Ele assentiu com o olhar firme. Eu disse que ia te tirar dessa. Agora você precisa me prometer que não vai morrer. Ela riu fraco. Prometer não posso, mas posso tentar. Lampião se levantou e olhou o caminho à frente. Ao longe, o som dos cascos ressoava, abafado. A volante voltava a se aproximar. Ele praguejou em silêncio e pegou o rifle. Eles não aprendem, montou o cavalo, colocou Maria novamente à frente e ajeitou o corpo dela contra o seu. Segura firme, mulher. A estrada para Piranhas ainda é longa. E o sertão ainda quer cobrar. A brisa quente batia no rosto dele enquanto partiam. O sol subia, forte, e o cheiro da pólvora parecia nunca abandonar o ar. Atrás, o eco dos cascos crescia, misturado ao canto seco dos urubus. A perseguição não havia acabado. Apenas mudara de forma. Lampião sabia que o sertão não dava descanso aos que ousavam viver. E naquela manhã, entre a vida e o castigo, ele seguia com a única certeza que lhe restava.
Não deixaria Maria morrer, nem que tivesse que desafiar o próprio destino. O sol descia no horizonte quando Lampião avistou as primeiras casas brancas de Piranhas. O rio São Francisco refletia a luz alaranjada da tarde, calmo, como se fingisse ignorar a violência que se escondia em suas margens. O cavalo andava cansado, os cascos marcando o barro úmido do caminho. Maria, apoiada contra o peito dele, respirava devagar, o rosto encostado no gibão. Ainda viva, mas frágil como chama prestes a apagar. Lampião olhou a cidade à distância. Piranhas era pequena, mas fervia de soldados e comerciantes. Havia o som de carroças, o cheiro de peixe fresco vindo do porto e o barulho dos sinos da igreja tocando o Ângelus. O povo se movia sem saber que, a poucos metros dali, o homem mais procurado do Nordeste observava de dentro do mato. O sertão inteiro reza pedindo chuva e paz, e eu trago só fogo e sangue, pensou, ajeitando o rifle no ombro. Esperou até o escurecer. Quando as luzes começaram a se acender, seguiu por um desvio estreito que contornava a estrada principal. Chegou a uma casa isolada, perto do barranco, onde uma lamparina acesa brilhava na janela. Conhecia aquele lugar. Era a casa do Dr. Mendonça, um médico que lhe devia a vida desde uma emboscada antiga em Água Branca. Lampião desmontou, olhou para Maria e sussurrou. Chegamos, mulher. Agora é com ele. Bateu 3 vezes na porta. O som ecoou seco. O médico, um homem magro e de barba grisalha, abriu com o rosto cansado. Quando viu quem estava ali, empalideceu. Pelo amor de Deus, Lampião. Guarda tua reza, doutor. Ela está morrendo. Sem discutir, o médico abriu espaço. Lampião entrou, colocando Maria sobre a mesa coberta por um lençol. O cheiro de álcool e ervas encheu o ar. Mendonça examinou o ferimento e franziu o senho. Se tivesse chegado amanhã, ela não veria o sol. Lampião tirou o chapéu, passou a mão pela testa suada. Então começa agora. Enquanto o médico preparava os instrumentos, Lampião ficou do lado de fora, de guarda. Observava o rio, o brilho da lua sobre as águas e o reflexo de sua própria sombra. Dentro da casa, ouvia gemidos abafados e o som metálico de pinças e tesouras. A cada grito dela, os punhos dele se cerravam mais. A vontade era entrar e acabar com tudo, mas sabia que a única guerra que não podia vencer era contra o tempo. Minutos pareciam horas. Quando o silêncio enfim dominou, o médico saiu, limpando as mãos num pano. Ela vai viver, disse, mas precisa de descanso. Lampião soltou o ar que parecia segurar há dias. Cuidar dela é o bastante. Virou-se para ir embora. O médico o segurou pelo braço. E você? Vai para onde? Pro mato. O mato é o único lugar que ainda me aceita. Antes de sair, tirou do chapéu uma medalha de prata, reluzente sob a luz da lamparina. Colocou-a sobre o peito de Maria e murmurou, para lembrar que nem toda guerra é para matar. Às vezes, é para salvar o que sobrou de humano. Deu um último olhar para ela e saiu. Do lado de fora, o vento soprava do rio. Lampião ajeitou o rifle e caminhou até o cavalo. Montou e olhou uma última vez para a casa. Da janela, viu a luz tremeluzente e ouviu o médico rezando uma Ave Maria. O som dos sinos voltou, misturado ao canto distante dos sapos. Ele sabia que não voltaria ali. Enquanto partia, o barulho dos cascos se misturava ao murmúrio das águas. O rei do cangaço desaparecia novamente no breu do sertão, deixando para trás o que talvez tivesse sido sua última redenção. Os anos passaram como vento sobre areia. O tempo apagou rastros, enterrou lembranças e espalhou histórias pelas bocas do povo. Mas em uma pequena cidade do interior da Bahia, bem longe das veredas que um dia sangraram sob o sol do cangaço, vivia uma mulher de olhar calmo e cabelos brancos, conhecida apenas como Dona Maria. Ninguém ali sabia quem ela realmente fora.
Ninguém imaginava que, sob a pele marcada pelo tempo, batia o mesmo coração que um dia atravessou o inferno nos braços de Lampião. Na varanda de sua casa simples, cercada de galinhas e cheiro de café fresco, ela passava as manhãs bordando. No pescoço pendia uma medalha de prata gasta, o único brilho que resistira às décadas. As crianças da vizinhança costumavam correr até ela curiosas. Dona Maria, de onde veio essa medalha bonita? Perguntavam, com olhos cheios de encanto. Ela sorria, ajeitava o lenço na cabeça e respondia sempre da mesma forma. Foi um presente de um anjo do sertão. As crianças riam sem entender, e ela apenas dizia: é que às vezes Deus manda os anjos com chapéu de couro e rifle nas costas. À noite, quando o vento quente soprava pelas frestas da janela, ela se lembrava do som dos tiros, do cheiro da pólvora, do rosto dele iluminado pelo fogo. Via-se novamente naquelas veredas, ferida, nos braços do homem que o Brasil chamava de demônio, mas que para ela tinha sido a prova viva de que até o inferno pode abrigar um gesto de bondade. O tempo não apaga a dor, só a transforma em silêncio. Maria sabia disso, e às vezes, quando a lua cheia se levantava no céu, o sertão parecia chamá-la de volta. Nessas horas, ela se levantava devagar, caminhava até o quintal e olhava o horizonte. O vento trazia o som distante de um aboio e o cheiro seco da terra queimada. Ela fechava os olhos e murmurava: ainda sinto o peso dos braços dele, o compasso do cavalo, o som do trovão e o calor da fé que me salvou. A medalha de prata balançava sobre o peito, refletindo a luz da lua. E naquele reflexo, ela via o rosto dele, Lampião, o homem que o povo temeu e que ela aprendeu a amar. Nem santo, nem demônio, apenas humano, com a alma dividida entre a guerra e o coração. Dizem que, antes de morrer, Dona Maria pediu para ser enterrada com aquela medalha, e que quando o caixão desceu à terra, um trovão ecoou, mesmo sem nuvem no céu. Os mais velhos juram que foi Lampião, lá do outro lado, chamando-a para cavalgar de novo pelas estradas do além, onde o sertão é eterno e o sol nunca se põe. O povo da cidade ainda fala dela de vez em quando. Uns dizem que era apenas uma velha boa de conversa. Outros juram que ela guardava segredos que só o vento do Nordeste entende. Mas, para quem escuta o som distante das histórias e acredita que o amor pode florescer até em tempos de pólvora e sangue, Dona Maria não morreu. Ela apenas voltou para o sertão, para o mesmo chão que um dia a feriu e que no fim também a acolheu. E assim termina a história da mulher que sobreviveu à bala, à febre e à memória. A mulher que guardou no peito o último gesto de humanidade do homem mais temido do Nordeste, porque no fim o cangaço não morreu nas balas de Angicos. Ele continua vivo em cada lembrança, em cada reza e em cada medalha de prata que o sertão ainda se recusa a esquecer.